Fala, fala, sejam bem-vindos a mais uma aula do Matemática Básica aqui do canal do curso Gabaritei. Meu nome é Rio, caso vocês não me conheçam, e hoje a gente vai falar sobre números decimais. O que engloba isso daqui? Decimais, frações, até divisões. Então a gente vai entender melhor como que funciona a representação desses números antes de mais nada, beleza? Vamos lá para a aula. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar na régua, igual que a gente fez com a subtração. A gente vai colocar os números numa régua. Só que agora, o que acontece? Ao invés de falar de 1, 2, 3, 4, 5, não. Os números decimais são basicamente o quê? São os números que se encontram entre os números. Então, por exemplo, entre o 0, 1 e 1, vai ter o quê? A gente vai ter, vamos pegar aqui a minha caneta para rabiscar, que eu gosto de rabiscar o bagulho. Então, vai ter o quê? Vai ter o 0,25, que é o quê? É 1/4, né? De todo o valor. Vai ter o meio, que é a metade entre 0 e 1, e vai ter o quê? Vai ter o 3/4, que é 3 partes preenchidas de 4, né? Então, a gente tem isso daqui também ilustrado com as nossas moedas. 1/4 de moeda, meia moeda, 75% da moeda e 1. A gente pode falar em porcentagem aqui também, eu esqueci de colocar isso daqui. A gente pode falar que isso daqui é 25% de 1, olha. Isso daqui é 50% de 1, isso daqui é 75% de 1, beleza? Essa régua aqui, ela também se expande, se a gente trocar aqui, por exemplo, para 2 e aqui 1, o que vai acontecer? Isso daqui é 1,25, aqui é 1,5, aqui é 1,75 e por aí vai, né? Então, a gente, se entender a regra entre 0 e 1, a gente consegue entender entre 1 e 2, entre 2 e 3, por aí vai. Qualquer número, inclusive os negativos, certo? Funciona da mesma forma, só que invertido, né? Se aqui fosse 0 e aqui fosse 1, aqui ia ser o quê? Aqui ia ser o menos 0,25, menos 0,5 e menos 0,75. Por quê? Os números vão dando para cá, né? Desculpa, menos 1. Ok? Beleza. Ficou clara essa parte? Vamos para a próxima parte, então. Multiplicação com números decimais. Como que a gente faz isso daqui, né? Então, aqui a gente tem uma multiplicação, a primeira de todas que eu coloquei aqui, é o seguinte. Multiplicação não, desculpa, soma entre decimais. O que a gente tem aqui? Meio mais meio. Quanto que é meio mais meio? Metade mais metade é igual a 1 inteiro, certo? Vocês conseguem entender isso, né? Se você pegar meia pizza e você juntar com outra meia pizza, você vai ter uma pizza inteira, certo? Beleza, conseguimos entender isso. Isso aqui funciona para qualquer decimal que você pegar. Pode pegar, por exemplo, 0,5 mais 0,25 vai dar quanto? Vai dar um Pac-Man, né? Um come-come, certo? Vai dar essa parte aqui, ó, 0,75 da nossa moeda, da nossa pizza. Ok, entendemos essa parte. Soma e subtração é moleza, simplesmente somar e adicionar partes. Acho que todo mundo consegue fazer. Multiplicação. Como é que funciona a multiplicação? Como que a gente faz? 4 vezes meio. 4 vezes o número meio. É isso que a gente está falando, né? 4 vezes metades. Uma metade, 2 metades, 3 metades, 4 metades. Se a gente juntar essas metades, o que vai acontecer? A gente vai ter 2 inteiros, ok? E é a mesma coisa que falar o quê? 0,5 mais 0,5 mais 0,5 mais 0,5. Juntou com 1, juntou com 1, dá 2. Beleza? Então, são várias formas de você entender esse problema, de você entender como é que funciona essa multiplicação com decimais. Beleza? Entendido? Próximo passo que a gente vai fazer. Opa, cadê? Aqui. Não, você. Agora a gente vai entender o seguinte. Próximo desafio é o seguinte. E você consegue entender, né, que 0,5 vezes 1 dá o quê? Dá isso daqui. Uma vez isso daqui. E se a gente fizesse meio vezes meio? Quanto que dá meio vezes meio? Ou seja, ao invés de fazer uma vez essa metade, a gente vai fazer só meia vez. Essa metade vai aparecer só meia vez. Ou seja, é o que a gente desenhou ali, vai ser só o quê? 1/4, né?
Deu para entender qual que é a lógica? A gente pode fazer por fração, que fica muito simples matematicamente falando. Muito mais simples que isso aqui até. Ó, quando você multiplica frações, o que vai acontecer? Os números se multiplicam normalmente aqui. Ó. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então a gente acaba com 1/4. Se você for fazer pela multiplicação, né, falando de matemática, de números, de contas, é a mesma coisa. 5 vezes 5 dá 25, com duas casas decimais, 0,25, beleza? Mas é só para você entender o seguinte, uma coisa que me bugava a cabeça, que eu ficava muito confuso, que era o seguinte, deixa eu tirar esses números aqui, deixar só isso aqui. Cara, como é que eu faço isso daqui? Não sei como é que eu tiro isso. Enfim, quando a gente fala assim, ó, 2 vezes 6, quanto que dá 2 vezes 6? Dá 12, né? E agora, quanto que dá 0,2 vezes 0,6? Você pensa, dois números, 0,2 vezes 0,6, vão dar quanto? Sei lá, 1,2. É o número que vem na minha cabeça, porque 2 vezes 6 dá 12, beleza, 12 deu 1,2. Mas não. O que me surpreendia era que 0,2 vezes 0,6 dá 0,12, ou seja, um número menor que 0,2 e que 0,6. Como aqui dois números multiplicando, multiplicação, que parece que as coisas aumentam, dá um número menor ainda, né? E aí a explicação é essa daqui que a gente falou agora. Quanto foi que a gente falou? A gente falou meio vezes meio, né? Então a gente está pegando a nossa metade e a gente está pegando só meia vez. A gente está repetindo essa metade meia vez, né? Então vai ficar menor ainda, beleza? E aqui está a lógica que eu utilizei para entender isso daqui. E se eu não entendo essa lógica, eu fico agoniado. Não sei como é que são vocês, mas eu gosto de entender as coisas, porque se você não entende, não tem como aplicar as coisas na real. Bora falar de divisão agora. Né? Divisão é outro problema que a gente tem. Como é que a gente consegue entender e imaginar uma divisão por números decimais? Né? 4 dividido por meio. Como que faz para dividir 4 por meio? Basicamente o que a gente está falando é o seguinte. É o 4 dividido em partes de meio. Então a gente pega 4 unidades e cada parte vai ficar com meio. Certo? Se a gente fizer isso daqui, quantas partes vão ter? Quantas divisões a gente vai ter? A gente vai ter 8 pedaços, certo? 4 dividido por meio dá 8. Fechou? E seria a mesma coisa que fazer 4 dividido por meio. Ok? Que na matemática ia ficar o quê? Essa fração inverte e passa multiplicando. Vai ficar 4 vezes 2, que dá 8. Ok? A gente vai falar disso depois, em outro vídeo. No vídeo de explicação das contas eu falo melhor sobre isso daqui. Mas isso aqui é só uma ilustração para você entender. Né? Que um número dividido por um número fracional decimal vai dar um número maior ainda. Né? 4 dividido por meio vai dar um número maior. 4 dividido por 0,1 vai dar um número maior que 4. Você tem que saber isso daqui, você tem que ter essa noção, para não errar as contas. Né? Então, 4 dividido por 2 vai dar 2? Não, vai dar o dobro, vai dar 8. Vai dar 8? Não, não vai dar 8. Vai dar o quê? O que vai dar? Vamos fazer a conta, desculpa. Isso daqui é 2 dividido por 10. Vai dar 40 dividido por 2. Vai dar 20. Vai dar 20. Esquece a coisa que eu falei. Beleza? Próxima tarefa. Deixa eu ver uma coisa aqui. Certo? Próxima tarefa. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai entender a representação. Desculpa o barulho da rua, passou um carro aqui muito perto. Cadê a pastinha aqui? A gente vai entender a representação das frações. A gente falou de decimais, tá? E agora a gente vai transformar essa representação em fração. Como que a gente pode entender isso daqui? Tá? Então aqui a gente tem a primeira representação na régua. Né? Quanto que é meio? É isso daqui. Né? Tá entre 0 e 1. Na metade de 0 e 1 é meio. A gente pode representar pela nossa moeda, pegando só metade dessa moeda e falando que é só isso daqui. Ou a gente pode pegar o inteiro, né, que é esse quadradão aqui, e a gente vai fazer o quê? A gente pinta
só metade dele. Então, meio é isso daqui. De 2 pedaços, você toma 1. Você pega um pedaço para você, beleza? 0,25 é a mesma coisa. De 4 pedaços que você tem de um inteiro, você divide um inteiro em 4 e você pega 1. Ok? Isso daqui é 1/4. Beleza. Outra representação que a gente pode fazer é a conversão de 0,5, por exemplo, que é a mesma coisa que 5 dividido por 10. Como que pode dar a mesma coisa? Né, esses dois casos. Como que isso daqui dá a mesma coisa que isso daqui, que dá a mesma coisa que isso daqui? Vamos entender. Se você pegar 5 moedas, que a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e você dividir por 10, quanto que dá? 5 não dá para dividir por 10, mas o que, que dá para você fazer? Dá para você pegar esses 5 e separar em 10 pedaços, tá? Dividido por 10 pessoas, digamos assim. Se você pegasse os 5 e separasse para 10 pessoas, esses 5, cada pessoa ia ficar com meio, concorda? Olha só, uma pessoa fica com isso, outra pessoa, né? Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter meio pedaço para cada pessoa. R$5 dividido em 10 pessoas vai dar 50 centavos por pessoa, beleza? Então, você fazer esse trabalhinho aqui é importante. Importante por quê? Porque quando a gente for avançando na matéria, vocês vão ver... Cadê? O que é isso daqui? Não, não é isso daqui. Quando a gente for avançando na matéria, a gente vai cair num caso que é esse daqui, por exemplo. Vamos fazer algumas contas com frações, beleza? Então, vamos fazer algumas contas com frações. Quanto que é meio mais 1/3? Como que a gente faz essa conta aqui? Tem muita gente que tem dificuldade nisso daqui e faz assim, meio mais 1/3 é igual a 2/5. É igual a 2/5? Pega esse cara aqui. Divide em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Pinta 2. Será que deu a mesma coisa? Né? Eu acho que não. Acho que não dá a mesma coisa. Vamos lá. Opa, aqui. Então a gente tem aqui, ó, meio mais 1/3. Se a gente pegar esse cara daqui, esse pedaço, e juntar com aquele lá, você vê que as peças não se encaixam, né? Os tamanhos das nossas divisões não se encaixam. E aí, como é que você sabe como que isso vai resultar? Como é que você faz essa conta? E a resposta vai vir aqui. Cadê? Opa. Tá? O primeiro passo que a gente vai fazer é o seguinte. Ao invés de considerar isso daqui como meio, o que a gente pode fazer? A gente pode dividir isso daqui em mais partes. Então, a gente dividiu essas partes aqui, ficou quanto? Ficou 3/6, ok? Se você pegar 1/3 e dividir pela metade tudo, o que vai acontecer? Vai ficar 2/6. Como que a gente chega nesses valores? Meio. Né? Se a gente multiplicar 3 sobre 3, vai dar 3/6. Se a gente pegar 1/3 e multiplicar por 2 sobre 2, se você reparar, 3 dividido por 3 dá 1, 2 dividido por 2 dá 1, então você pode fazer isso livremente. Quanto que dá isso daqui? Dá 2/6. Beleza, agora que você tem peças com os tamanhos iguais, o que você pode fazer? Você pode fazer a sua conta aqui. Cadê? Né? Que vai dar isso daqui, certo? O que a gente fez aqui? A gente pegou esse quadrado aqui. Deixa eu riscar aqui que eu acho que fica mais visível. A gente pega esse cara, passa para cá. A gente pega esse cara e passa para cá. E preenche o nosso quadradinho e vai ficar 5/6, ok? Qual que foi a lógica que a gente utilizou para chegar até aqui? Por que eu dividi isso daqui pela metade? Por que eu fiz tudo isso? Porque para você fazer contas desse jeito entre frações, somar essas frações, né? Imagina que você tem uma moeda, meia moeda e 1/3 de moeda. Você vai restar com alguma coisa assim. Mas se você não souber qual que é esse tamanho aqui, como é que você faz? Né? Não faz, beleza? Você não sabe quanto que vale isso daqui, no caso, para você calcular. Enfim, como que a gente faz? Você trabalha com pedaços iguais. Então, imagina que aqui, ao invés de fazer assim, você vai fazer isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui. E aí você vai perceber, opa, se todos os pedaços aqui têm esse tamanho,
Então eu tenho 5 pedaços de 6, ok? Matematicamente falando, tá? Isso daqui é visualmente falando. Matematicamente falando, o que você tem que pensar? Você tem 2 divisões, dividido em 2, e você tem 3 divisões. Como é que você tem que pensar? Você tem que se lembrar disso daqui, você tem que imaginar o seguinte: qual que é o número de divisões em comum que eu posso fazer que tem nos dois casos aqui? Ou seja, qual que é o número em comum entre os dois? É 6, né? Por quê? 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes 2 dá 6. Se fosse 5, vamos fazer com 5. Daria para fazer com 5? 2 vezes quanto dá 5? Nada, né? 2 vezes, sei lá, 2,5. Aí vai ficar confuso. 3 vezes quanto dá 5? Putz, não sei. Não dá. Se fosse um número que só é múltiplo por 3, 9, por exemplo. 9 vezes 3, né? Então você divide isso daqui em 3 partes, tá? Que é isso que quer dizer. Vezes 3 é dividir aqui em 3 partes a mais, vai ficar com 9 pedaços. E 2 para chegar em 9, como que você faz? Não faz, né? Como é que você divide esse cara aqui em 9 partes? Tenta dividir aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Deu 8. E a nona parte? Não tem como, entende? Então não tem como você calcular, vai ficar quebrado. Então você tem que encontrar um fator comum. Isso daqui é matéria do quê? MMC, MDC, enfim, essas matérias que a gente vai ver mais para frente. Mas por enquanto é importante você entender como é essencial você conseguir representar isso aqui na sua cabeça para que essas matérias futuras comecem a fazer sentido, beleza? Então, se você curtiu essa aula aqui, se você entendeu e clarificou as coisas, já deixa sua curtida, deixa um comentário e se inscreve para receber a notificação das próximas aulas. E, caso você tenha dúvida, pode postar aqui embaixo que essas aulas elas são aulas orgânicas. Então elas vão melhorando com o tempo, conforme vocês tiverem dúvidas, a gente vai explicando. E lembrando que existem vídeos mais específicos que falam detalhes básicos da matemática que eu vou gravar e colocar aqui também, beleza? Então, bora para a próxima aula. Falou!